Pessoal, é muito comum se dizer que que a esquerda ela é muito fragmentada, né? De fato é, né? Nem todo mundo está querendo socialismo, comunismo, né? Nem todo mundo pensa da mesma maneira. Quem entende um pouco de história vai saber a origem correta da direita e da esquerda, vai procurar entender que não existe preto no branco, não existe 880, existe zonas cinzentas. Existem governos que você, aqui mesmo no Brasil, que você não consegue encaixar de um lado, necessariamente de um lado ou de outro, né? Só que com o neoconservadorismo, né, passou a existir muito sabugismo, passou a existir muito macaqueamento, uma coisa absurda, tá bom? Uma falta de respeito, uma falta de patriotismo. Você ter um presidente americano que hoje em dia, né, que trata com deboche até os seus aliados, né, seus aliados ideológicos, né? Infelizmente é o que a gente tem, né, que parte para o deboche e aí encontra a direita latino-americana de um sabugismo em relação a Donald Trump, né? Tem uma coisa que tem que ser estudada, né? Pela antropologia, pela psiquiatria, pela psicologia, sei lá por quê. Por que essa cultura de sabugismo da direita brasileira em relação a uma figura que nem Donald Trump, né? Qual é a origem, aonde que a antropologia, a psicologia ou a filosofia conseguem explicar essa situação, né? Javier Milei passa vergonha ao tentar falar inglês em evento com Donald Trump. Isso aqui foi desse ano ainda, né? Lá do mês de março. Desse ano ainda, né? Momento constrangedor ocorreu após Trump debochar de líderes latino-americanos durante encontro nos Estados Unidos, né? Presidente da Argentina, Milei protagonizou um dos momentos mais vexaminosos que se tem notícia de um chefe de Estado. Tudo aconteceu no sábado, durante encontro com o presidente Trump, para a formação de uma coalizão contra o narcotráfico, né? Coalizão essa que obviamente veio com toda uma estereotipação contra a América Latina e seus líderes. Tá aqui. Além disso, Donald Trump, que não faz questão de esconder seu racismo contra povos estrangeiros, tirou o sarro de líderes da América Latina por falar em espanhol e classificou tal língua como infernal. Milei se humilha para Trump, mas como a humilhação é pouca bobagem, o presidente argentino Javier Milei, no momento de seu discurso, se colocou numa posição vexaminosa diante de Trump, completamente nervoso, gaguejando e mal conseguindo formular uma frase, né? Milei pediu desculpas por não falar inglês, né? Grande coisa, né? Olha, essa é a direita latino-americana, mas tem mais do que isso. Bolsonaro diz I love you para Trump, que desdenha. Bom te ver de novo, né? Sabe como foi que o Trump tratou isso aí? Um deboche, total desconsideração, absoluta, absoluto racismo contra latino-americano. Durante a pandemia da Covid-19, né, Estados Unidos são acusados de pirataria e desvio de equipamentos que iriam para Alemanha, França e Brasil.
Essa notícia é de 2020, época do governo Bolsonaro. O que o governo Bolsonaro fez, o que o presidente Jair Bolsonaro fez, o então presidente naquela época, diante dessa atitude do Trump aí? Nada. Não falou absolutamente nada. Flávio Bolsonaro diz que o Brasil é a solução para os Estados Unidos ter minerais de terras raras. Aqui está ele no CEPAC, lá nos Estados Unidos. Em conferência nos Estados Unidos, pré-candidato ao Planalto reforçou que as terras raras são fundamentais para os equipamentos de defesa americana, né? Ou seja, patrimônio do Brasil, né? Agora, o que eu tenho a ver com defesa americana? O que é que nós brasileiros temos a ver com defesa americana, né? Com um candidato à presidência do Brasil defendendo que os Estados Unidos deveriam melhorar sua defesa. O que é que isso tem a ver com nós aqui no Brasil? Daqui a 8 meses pode ser que esse sujeito esteja presidente da República aqui no Brasil. E essa figura aqui, como sempre, aparece, né? Essa figura aqui também é lacaio do Donald Trump. Eduardo Bolsonaro, tá aqui, Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano velho e vira alvo de críticas nas redes sociais. Vassalagem, né? Ou seja, sabugismo. Antes ele enchia a boca para dizer que foi o pai dele quem criou o Pix, né? Agora que o Trump é contra o Pix, ao invés de criticar, ao invés de defender a soberania nacional, de defender um Pix que é brasileiro, né? Um sistema brasileiro, ele vem sugerir a troca por um sistema estrangeiro lá dos Estados Unidos, um sistema americano. E pensar que esse sujeito aqui foi o deputado mais votado na história do Brasil nas eleições de 2018, com mais de 1.800.000 votos. E foi um dos 4 mais votados na eleição de 2022. Né? Só não é deputado porque não é muito inteligente. Quer dizer, ele só não é mais deputado porque não é muito inteligente. Agora, galera, a direita, ela tem um certo grau de fragmentação. Nem toda a direita pensa do mesmo jeito. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, troca de farpas entre Trump e Meloni por foto do G7. Nem eu, nem a Itália imploramos nada. Trump inventou. O que aconteceu? O que aconteceu, pessoal? O Trump teve uma troca de farpas com a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Depois ele foi para a imprensa dizer que ela implorou por foto, né? Para tirar uma foto com ele, né? Eu sinceramente eu pagaria para não tirar foto nem com Trump, nem com Milei, nem com Bolsonaro, nem com Flávio, nem com Bukele, nem com nenhum desses aí, cara. E também nem com a Meloni também. Mas a Giorgia Meloni, ela provou que a direita europeia pelo menos não tem um sabugismo da direita latino-americana. A direita europeia também não tem essa coisa de lacaio do Donald Trump. Ninguém é lacaio, ninguém é moleque do Donald Trump, né? O Lula tem se destacado por demonstrar que ele também não é moleque do Donald Trump, né? O Trump, ele inventa, ele mente, ele costuma mentir também. Isso aí é histórico, é fato histórico, desde do primeiro mandato dele, né? Uma das mentiras dele levou
a uma tentativa de golpe de Estado, né? Algo que infelizmente ficou esquecido, né? A democracia ela fica muito relativizada quando você tem esse tipo de outsider, quando você tem essa nova direita no poder, né? O Trump, infelizmente, ele mente de forma quanto mais, tá? De forma totalmente quanto mais. Vide o que aconteceu no caso da Venezuela, ele inventou acusações contra o Maduro que não existiam, já que ele sabe que o Maduro não é inocente em nada, né? E agora ele inventa contra Giorgia Meloni também, né? Pois pessoal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, e até o próximo vídeo. Tchau.